Boa tarde, meninas! Boa tarde! Então, eu sou a Sônia Ribeiro, sou culinarista da Mavalério, trabalho vindo aqui na loja com a aula da Mavalério, já vai fazer 10 anos em janeiro. Foi a minha primeira aula que eu fiz aqui. Primeira aula que eu dei como culinarista foi aqui na Embaleme, tá? Na salinha que tinha lá, alguém é da época que vinha na salinha lá do outro lado? Pois é. Então, assim, a Mavalério, ela pertence hoje ao grupo Dr. Oetker, tá? Então, aqui na minha doma, vocês vão ver Dr. Oetker, Mavalério e Wilton. Então, hoje, a Mavalério é só uma marca, tá? A Mavalério não trabalha mais com chocolate nobre. Hoje, a Mavalério ela produz só as coberturas fracionadas, que é o que a gente vai utilizar para banhar os nossos pães de mel. Toda a linha de produtos que eu vou utilizar aqui tem na loja. A Mavalério, ela é líder em confeito, tá? E a gente vai estar usando alguns aqui também no pão de mel. Eu quero um dinheiro rápido. O que eu posso fazer? Comprar uma forminha e fazer pão de mel. Eu posso cortar no tabuleiro? Pode, mas eu acho mais difícil, porque eu testei tudo que vocês possam imaginar. Eu não gostava, porque ele começava a esfarelar, quebrava, na hora que eu ia rechear o pão de mel, eu desmontava dentro do bowl. Era uma lástima. Então, assim, fiz o quadrado, fica lindo o pão de mel quadrado, mas para lavar aquelas forminhas, Jesus amado, é o ó. Desisti do quadrado. Depois comecei a fazer o grande, o médio, né? Se eu não me engano, é o número 2, a forminha número 2. Também era muito grande, era difícil de vender. A pessoa olhava e falava, muito grande, não quero. Muito quero, não quero. E tal. E aí eu comecei a fazer esse aqui, foi aonde nunca mais parei. Eu já cheguei a ter umas 80 forminhas dessa. Aí depois, quando eu fui, como hoje eu não faço mais para vender, eu fui doando e fiquei só com 50. Ainda é muito, né? Eu tenho só 50 porque é o que eu costumo fazer, assim, às vezes sempre tem algumas perdidas que me pede, então eu tenho para as aulas e para fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou misturar tudo que é líquido aqui primeiro, tudo que é seco. Tá? É sempre bom passar a farinha aqui numa peneirinha antes, tá? Então eu já trago sempre peneiradinha. Eu gosto de misturar tudo que é seco primeiro. E agora, sim, eu falo que o pão de mel, vocês vão vender o ano inteiro. É um produto que fala assim, tem gente que fala assim, mas o pão de mel só vende no inverno. Claro que não. Tá? O pão de mel, eu fiz muito pão de mel para casamento, para nascimento, para chá de bebê, para lembrancinha maternidade, para festa de 15 anos, para o dia dos pais, para o dia das mães, para o dia da criança, para o dia do professor. Gente, agora já tem o Halloween, podem fazer pão de mel para o Halloween. Vocês podem colocar o pão de mel para tudo que vocês pensar, vocês colocam pão de mel. Tá? Ó, meu mix de temperinho, eu coloco cravo, gengibre e canela. Para quem quiser, ainda pode colocar noz moscada também, tá? Eu não gosto do gengibre, é só você tirar. Mas o cravo e a canela no pão de mel tem que ter, tá bom? Tem aí na receita também um chazinho que eu coloquei, um chá de cravo e canela. 8 cravos e 8 canelas, pedacinho de canela, pauzinho assim, sabe? Coloca lá na água, deixa ferver por 5 minutinhos, é o chá. Tá? Vocês podem deixar na geladeira aí por uns dias, porque eu sei que vocês vão fazer muito pão de mel, então vocês já podem fazer e vender. Deixa ele prontinho na geladeira. Oi? A água 240. É receitinha só. Quem tiver dúvida pode perguntar. Ninguém sai daqui com dúvida. Então, eu vou colocar aqui o ovo. Aqui, gente, eu estou usando favinho, tá? Mas na receita está escrito mel. Você pode comprar o mel e você pode usar o favinho, tá? Dá muita diferença? Eu, sinceramente, no pão de mel eu não consigo sentir. Porque a gente já tem as especiarias, a gente tem outras coisas. Então, assim, o mel não vai influenciar de, nossa, ficou muito diferente, tá? Aqui. Já vou colocar aqui o fermento.
E agora eu vou colocando aqui o leite. Frio. Aqui eu costumo colocar o leite integral, tá? Só que eu esqueci de trazer o leite integral, de caixinha mesmo que usa, e aí eu comprei o leite em pó aqui para fazer. Mas não, dá certo também. Várias vezes já usei o leite em pó e dissolve ele normal. Eu só preciso para que ele fique fluido. Usei o chocolate em pó da Mavalério, 50%, mas a gente tem também o 32 e o 70, tá? Eu gosto sempre de usar o 50 ou 70, porque eu gosto dele mais escurinho. Agora, se você quiser fazer com um de 32, não tem problema, você pode fazer também com um de 32, tá bom? Então, aqui a gente vai pôr na colher. O recheio, se você tiver uma listagem lá do que você vai colocar como recheio de pão de mel, o que mais vende é o de doce de leite. Não tem nem que discutir. É o tradicional. Aí você coloca uma opção. Eu tenho brigadeiro de doce de leite, brigadeiro tradicional, brigadeiro branco ou beijinho. Mas se você tiver 5 opções, a pessoa vai pedir doce de leite. Tá? Então, o beijinho ele ainda sai mais. Até mais que o de brigadeiro. Mas isso é para quem gosta de coco, né? Então, eu trouxe uma opção para vocês de trufa de coco, trufado de coco, e vou fazer aqui o brigadeiro de doce de leite, tá bom? Eu já tenho uma receita ali pronto, que é o que eu recheei ali. E agora a gente vai fazer esse aqui. Então, leite condensado, creme de leite, a cobertura Mavalério e o doce de leite. Nicole, vende aqui, né? Pelo menos vendia. Até outro dia que eu usei aqui tem. Eu usei o Portão de Cambuí. Bisnaga. Tem. Sempre teve, pelo menos, só se pararam de vender. Eu gosto muito dele porque ele é um doce de leite bem consistente, vocês viram? Ele é bem firminho. Não. Mas tem outras opções também no mercado de doce de leite de ótima qualidade. Então, se você não for fazer o brigadeiro, pode usar o doce de leite que você comprar pronto, desde que ele seja de boa qualidade. Pode cozinhar o leite condensado também. Aí fica uma opção a mais. Então, sempre que vocês forem rechear o pão de mel, façam um recheio um dia antes, deixa ele esfriar e usa para rechear em temperatura ambiente. Posso levar na geladeira? Pode levar na geladeira, porém na hora que você for aplicar no pão de mel, ele tem que estar em temperatura ambiente, tá? Mais um pouquinho. Esse forno tá, acho que eu vou ter que deixar ele baixinho agora. Já vai. Então, ó, depois de frio,
ele vai ficar nessa consistência aqui, tá? Agora ele tá quente ainda. Ó. Tá vendo? Esse é o ponto que eu quero. Tá bem firminho, tá vendo, ó? Ó. Tá? Tá em temperatura ambiente, não tem nada gelado aqui. Esse aqui tá até mais geladinho, porque ele tava ali, ó, o ar tá... Mas ele tá aqui, ó. Ó, fechar, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou pôr dois, vou pôr um do ladinho do outro aqui de pezinho, fecho e congelo. 30 dias. Ele pronto. Gente, fica perfeito, perfeito. Fica até mais gostoso do que feito no dia, para falar a verdade. Esses potinhos herméticos aqui de congelamento mesmo, tá? Tiro eles da forminha. E aí eu vou colocar assim, ó. Eu gosto de pôr o plástico, tá? Mas se você quiser pôr direto na embalagem, não tem problema, pode colocar também. Então eu gosto de forrar com plastiquinho. Aí eu tiro eles da forminha, espero ele esfriar. Ele está em temperatura ambiente, frio. Aí eu já vou colocando aqui, ó. Sempre coloco de ladinho. E depois é só eu tirar, congelo por 90 dias. Vou usar, tiro do freezer, geladeira e depois de um dia para o outro, tá? Depois, na hora que eu for usar, é só abrir e usar. Cadê a tampa dele? Ah, tá aqui. Então, ó, coloquei o plástico, fechei, freezer. Estão quente, que eu tiro do forno quente, já pode ir tirando da forminha. Olha como tá escuro, bem pretinho, né? Já vou desenformando. Ah, tá. Olha aqui, ó. Esse aqui ele não tá pra cima. Então, pra gente deixar eles tudo igualzinho, bonitinho, aí você vem aqui antes de tirar da forminha e já acerta ele. Como eu já recheei aqueles ali de doce de leite, quer dizer, do brigadeiro de doce de leite, eu vou fazer tudo igual para não dar briga na hora de vocês escolherem. Eu falo, eu quero de coco, não, eu quero de doce de leite, aí não vai ter para todo mundo igual, então eu vou fazer igual quando a gente faz com criança, para não ter briga, a gente faz tudo igual, tá? Recheio. Ai, tem mais aqui. Ó, vou cortar no meinho. Então, pergunta para ela se ela assa já na forminha ou se ela corta ele. Lembra que eu falei no início que você pode fazer no tabuleiro? Pode, mas depois ele fica esfarelando. Na hora que você corta, você vai banhar, ele começa a espedaçar, cair dentro do bol. Não fica bom. Fica bem firminho. Já mostro ele aberto para vocês, peraí. Ó. Tá? Não fica coisa não. Então, ó, tô usando o bico perlê. Se não tiver com bico perlê, não tem problema. É só você colocar no saquinho, corta no saquinho. Posso colocar na faca o recheio ou com a colher? Pode, mas eu acho que não fica legal. Se você está fazendo uma grande quantidade, ele acaba, né, não ficando bom. Então, o que que eu faço? Ó, se eu for fazer com a colher. Ó. Tá? Agora, se eu for fazer com um bico, eu vou centralizar aqui no meio e vou apertar, ó. Tá? Eu já sei como que ficou. Sempre deixando uma bordinha e aperta, ele vai chegar até a bordinha. Eu prefiro na manga de confeitar. Até aqui, eu posso tirar aqui o excesso dele, se você for fazer um trabalho de bico. Aí eu vou cortar aqui. Ó,
Tá vendo? E agora eu venho com o recheio. E volto. E depois a gente vai cobrir com chocolate. Aqui a mesma coisa. Eu tiro a tampinha, né? Porque senão depois ele fica muito para cima. Coloca recheinho e volta a tampinha. Esses aqui, ó, depois na hora que eles estiverem frio, eu vou desenformar e vou congelar. Eu vou dar uma aula segunda-feira de pão de mel. Daí eu já tenho eles prontos. Posso congelar eles aqui na forminha, ponho aqui nas forminhas, ou eu já tiro e deixo eles sem a forminha mesmo. Vamos rechear esses. No Natal, eu faço a guirlanda de pão de mel, tá? Vocês podem assar ele na forma redonda, corta o meinho e faz o trabalho de guirlanda nela, usando a massa de pão de mel. E já fica aí uma ideia para o Natal, né? Para vocês fazerem no Natal. Tem foto no seu Instagram pra gente ver? No pão de mel não, mas tem acho que do brownie, que é a mesma coisa. Faz a mesma massa, assa e você vai decorar como a guirlanda. Ó. Super fluido. Fui tirando de 30 em 30, demorou um pouquinho, né? Porque aqui estava bem gelado, ele ficou aqui em cima da mesa, acabou, e eu tinha banhado, então ficou um pouquinho aqui em cima da mesa. 1 quilo de cobertura, eu consigo banhar aproximadamente 60 pães de mel, tá? Então, eu nunca derreto tudo de uma vez, sempre derreto metade, vou banhando, aí quando eu vejo que tá precisando mais, eu vou colocando, acrescentando mais e derretendo, tá? Então... Oi? Só. Aqui só a cobertura. Aí, aqui eu tô usando ao leite, mas aí você pode usar a blend e a meio amarga. Então, eu gosto, por exemplo, se você fizer um recheio, por exemplo, de maracujá, um trufado de maracujá. A gente fez o de coco. Se você quiser fazer um trufado de maracujá, você pode usar os pozinhos da Mavalério. O maracujá com pão de mel fica muito gostoso também, para quem é fã de maracujá. Aí não vai fazer sem ter uma encomenda, porque depois você não vende, porque a pessoa, né, que não tem o gosto, não vai comprar. Você fala assim, eu tenho de maracujá, de doce de leite, brigadeiro ou beijinho. A pessoa não vai escolher o de maracujá. Só se a pessoa é muito fã de maracujá. E aí ele com o pão de mel, o chocolate, ele dá um sabor, gente, é maravilhoso, fica bem gostoso mesmo. Já aproveitando, a gente está no verão, né? Esse calor que Deus está mandando para nós. Então uma ideia também vocês podem fazer ele gelado, tá? Então para você fazer com um recheio gelado, você pode pegar o doce de leite e colocar chantilly batido, só que ele vai ficar gelado, e aí ele tem que ser mantido sempre na geladeira, tá? Ele fica um recheio bem gostoso, bem suave, mas aí você vai vender ele com pão de mel gelado. E você pode fazer uma caldinha de leite condensado, deixa leite condensado e... Nossa, como é que fala? Fugiu o negócio assim. Eu dissolvo um pouquinho do leite condensado, um copinho de leite, copinho pequeno assim, 100 ml de leite, uma lata de leite condensado, 100 ml de leite e uma canela. Coloco no fogo para ferver. Deixo ferver uns 5 minutinhos aquela caldinha, deixo ela reservada.
Depois que você assa o pão de mel, se você assar e cortar ele no tabuleiro, se fizer no tabuleiro, você corta os pães de mel, fura, joga aquela calda e leva para a geladeira de um dia para o outro. Vai ficar bem encharcadinho. Aí você só passa ele num granulado e embala ele, não vai recheio, tá? Você pode vender ele com pão de mel gelado. Se você quiser fazer esses daqui com recheio, né, com a mousse de doce de leite, aí é o doce de leite, pode colocar 400 gramas de doce de leite, de boa qualidade, e coloca 200 gramas de chantilly batido. Bate o chantilly, depois coloca o doce de leite e finaliza ele batendo para ele ficar bem misturadinho assim, fica maravilhoso, tá? Então vamos lá, agora eu vou banhar esses daqui. Aí a gente já vai decorar esses e vou banhar os popcakes. Vocês podem usar papel manteiga, a folha teflonada, de teflon. Eu gosto bastante de usar folha de teflon. Garfinho, né, de pão de mel. Tem aqui na loja também para vender. Aqui. Deixa eu já fazer esse primeiro. Confeitinhos. Ó, esse que eu fiz já tá sequinho. Ó, fez no glacê real. Então, depois que seca, você pode fazer as aplicações. Ó. Você é formada em gastronomia? Pós-graduação em gastronomia. Depois de anos, aí eu fiz pós-graduação em gastronomia. Então, eu vou banhar esses daqui, daí se a gente tiver um tempinho eu faço no final da aula. Com glacê real, tá? Então, ó, o que eu for usar de decoração, eu já tenho que deixar pronto aqui. Aqui a gente está trabalhando com uma temperatura de ar-condicionado de 18, 21 graus. Eu não sei quanto que está aqui. Aqui está 16? Tá. Que é ótimo. Então, o pão de mel já vai secar rapidinho. Quando eu estou fazendo em casa, que eu não tenho ar-condicionado, eu vou colocar esse papel aqui em cima de uma bandeja, porque aí eu vou colocar aqui e já tem que levar ele para a geladeira, para gelar. Porque se eu deixar aqui em cima da mesa, ele não vai secar, ele vai ficar escorrendo chocolate, e depois ele vai ficar feio, vai ficar esbranquiçado. Tá bom? Então, ó, esse aqui eu vou decorar com umas coisinhas. Acho que não, né? Porque ele tá embalagem amarela, agora que eu vi. Não fiz na embalagem vermelha. Tudo bem. Ó, aqui eu vou colocar a cobertura, que ele tem que fechar. Ele não pode ficar sobrando nenhum buraquinho aqui na forminha. Para que ele fique selado, tá? Dá para vocês verem que aqui, ó, bem nos cantinhos, você tenta colocar bem nos cantinhos para que ele feche, tá? Para ele selar bem o pão de mel aqui dentro. Daí aqui, se a gente quiser fazer uma decoraçãozinha, eu vou esperar ele secar só um pouquinho e daí eu coloco os apliquezinhos aqui de Natal, se você quiser. Aí a gente vai banhar esses. Aqui. Então, quando eu comecei a fazer pão de mel, primeiro eu não sabia que não podia derreter chocolate no vidro. Eu usava um bowl de vidro. Não é que não pode, pode derreter chocolate no vidro. Só que o vidro ele retém muito calor. Então, dependendo do grau que você aquece o chocolate ou a cobertura, ele começa a ficar duro, não duro de frio, ele vai ficar duro, grosso, tá? Porque o calor começa, não resfria o bowl vai ficando muito quente.
E aí, para não ter que ficar aquecendo a cobertura, eu deixava em banho-maria, que era pior ainda. Então, deixava a panelinha no fogo e o meu bol lá dentro do fogo. Aquele fogo constante ali. Queimava o chocolate. Chegava uma altura, o chocolate estava uma pasta. E aí não ficava fluido desse jeito aqui. Então, eu fazia pão de mel à noite, que depois eu comecei a trabalhar no restaurante. Então, eu fazia o pão de mel à noite, quando eu chegava em casa. E aí, meu marido ia dormir com a minha filha e eu ficava lá na cozinha fazendo. Aí, ele chegava, ele levantava, ele vinha lá e falava assim, ai, pelo amor de Deus, faz alguma, sei lá, está fazendo alguma coisa errada. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo dormir, você batendo nesse negócio a noite inteira. Não tem um vidro aqui, tem, né? Eu fazia isso aqui, gente, ó. E fazia aquele barulho, ele lá no quarto, ele ouvia, a noite inteira batendo naquele barulho, e ele ficava muito bravo. Aí eu fui fazer um curso em Campinas, eu não lembro se foi com a Kátia Guerra, com quem que foi, não sei, há muito tempo. Eu fiz um curso de pão de mel lá. Quando a moça fez esse movimento aqui, que ela tirou o pão de mel, para mim, foi assim, uma revolução na minha vida. Porque depois eu mostro para vocês como que eu dava banho no pão de mel. Vocês vão rir, eu tenho certeza, mas eu não sabia, tá? Então, eu jogo o pão de mel aqui, mergulho ele e viro, ó, e tiro. Então, uma coisa, chocolate puxa chocolate, ó. Só que eu não sabia disso. Então, o que eu fazia? Eu ficava aqui, ó, tic, 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 10, 15 vezes batendo aqui, para escorrer o chocolate, tá vendo? Sendo que se eu fizesse isso, o movimento aqui, ó, ele logo para, ó. Parou. Entendeu? Chocolate puxa chocolate. Tá bom? A gente aprende. Ó, jogo, mergulho, viro. E chocolate puxa chocolate. Opa, caiu. E eu ficava. Tá? Parou. Pronto. Tá? É isso. Como que eu fazia? Vou tirar um daqui. Só para vocês. Eu não vou nem fazer um recheado, porque senão vai estragar. E vocês lembram que eu falei que eu comecei vendendo na escola da minha filha, e todo mundo amava meu pão de mel. Então, lá nas embalagens que eu comprava, lá de fazer de teste, no site da Ana Maria Braga, falava assim, banho pão de mel. Mas não falava como, banho. Aí eu fazia assim, eu recheava ele do jeito que tá aqui, ó, recheado. Aí eu vinha aqui, ó, com a mão, fazia. Eu não tinha isso, nem sabia que isso existia, tá? E ó, fazia, deixava lá secando. Depois eu dava banho do outro lado. A revolução que foi minha vida depois que eu aprendi que era só jogar o pão de mel aqui dentro e tirar. Seu marido ficou muito feliz. Nossa. Aí ele vendia pão de mel com gosto para mim. Ele limpava todos os pães de mel. Ficava horas limpando pão de mel. Porque daí ele falava, agora você aprendeu, agora sim. Gente, não é fácil, não. A gente aprende. Todo dia, né? Então, assim, é uma evolução, porque assim, há 20 anos atrás... Nossa, gente, eu falando 20 anos atrás, pensando que eu sou velha, mas eu sou super jovem. Mas é verdade. Vamos supor assim, 15 anos atrás, nem 20, mas 15, para não ficar tão feio. 15 anos atrás. A gente não tem o que a gente tem hoje, né? Por exemplo, os cursos nas lojas, cursos online. Então, assim, hoje está tudo muito mais fácil. Curso gratuito ainda, né? Entendeu? Hoje você vê curso onde você quiser, você consegue acompanhar, fazer um curso, aprender o que você quiser. Então, ó, começou a secar aqui, ó, eu já tenho que colocar, porque senão depois ele não gruda. Tá, ó. Eu tenho secadinho.
Quero fazer esse aqui de guirlanda, ó. Belezinha. Esses aqui, eu tô esquecendo, né? Ó, já venho aqui e coloco os granuladinhos. Esse aqui já secou, já era. Então, o que você for colocar de confeito, já tem que estar na mão para você colocar. Se você deixar aqui, depois eu ponho... Já era. Então, vamos lá. Aqui seca rápido, ó, tá de frente ao quarto. Aqui tá gelado. Então, vocês podem usar os pozinhos da Mavalério para fazer outros sabores. Fazer de limão, fazer de maracujá. Ai, caiu. Fica, combina. Fica muito gostoso. E aqui a gente está com o ar ligado e ele está exposto ali, ó. Ele já vai ressecando em cima. Então, se estiver na sua casa e você for demorar para banhar, cobre, tá? Envolve num plastiquinho ou deixa dentro de um bol, tampadinho, porque se ele fica exposto, ele vai ressecando a massinha. Gente, isso aqui é muito suficiente, vocês vão ver. Porque ainda tem o recheio, ele fica gordinho, né? Não fica tão pobrinho. Então, fiz de coco. Fiz um trufado de coco. Coloca o coco ralado. Fiz de coco queimado. Fiz de brigadeiro. Coloca granuladinho de brigadeiro, tá? Então, esses eu deixei em branco aqui porque eu quero fazer outra decoração. Aqui também, ele tem que selar, tá? Mas você já entrega na mesma embalagem. Olha que belezinha. Olha isso aqui, ó. Prontinho, já entrega aqui. Assou, entrega aqui. Ah, esqueci dos pop. Oi. Ó, este daqui, desse tamanho, simples, com esse recheio, eu, Sônia, vendo por R$4. R$4. Agora, Natal, com decoração de Natal, eu já vendo a R$5. Entendeu? Ó, fiz. Vou colocar aqui. Aí eu banho e coloco o palitinho, tá? Só que a gente não tem o palitinho, então ele vai ficar um bombonzinho de pão de mel. Um bombonzinho de pão de mel, tudo bem. Só queria mostrar para vocês que não é para comer os farelinhos de pão de mel como desculpa que, para não perder. Não vai comer, tá? Que é para vender mesmo. Olha que fofinho que fica. Fica muito fofinho. E uma delícia, viu? Fica muito bom. Uma pena que esse daqui vocês não vão comer. Esse aqui vocês vão ter que fazer em casa para vocês verem que delícia que é. Muito bom. Então, vamos lá. Vou bater o glacê real. A gente vai colocar no bol
o glacê e a gente vai colocar água. Tem a receita na embalagem, tá? Se você for bater a receita toda. Eu nunca bato tudo, eu bato sempre de pouquinho. Mas também não um pouquinho, não tão pouquinho, porque senão depois a espátula não pega para bater. Tá? Eu vou colocar aqui uma quantidade. Ainda sobrou um pouco aqui. Água. Vem com a água. Eu vou fazer um mingauzinho aqui, tá? Então não coloca tudo de uma vez. Coloca um pouquinho e mistura. Então, ó, um pacote de 500 gramas é 80 ml de água. Então, vai colocando de pouquinho, porque se precisar colocar mais, é só eu colocar mais. Agora, se você não tiver mais glacê real e colocou muita água, perdeu tudo. Aí você vai ter que jogar fora, porque não vai ter o que fazer, não tem como salvar. Então, vai colocando de pouquinho para você chegar no ponto. E eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, vocês podem fazer as decorações, por exemplo, que a gente vai fazer aqui. Vocês podem fazer para o Natal, monte, deixar pronto. Tá sem fazer nada em casa? Vai fazer florzinha para o Natal. Ocupa a cabeça. Tá? Ó, fiz um mingauzinho, tá vendo? Ó, tá? Então, ele fica nessa cor feia aqui, cor de água suja. Aí você vai colocar para bater. Quanto mais tempo você bater, mais branquinho ele vai ficar, mais bonito ele fica. Tá bom? Então, eu vou pôr para bater. Só... Máximo. Vou pôr só mais um pouquinho, porque eu acho que eu pus muita água, tá vendo? Por isso que eu falei, tem que ir pouquinho. Porque se coloca demais e você não tem mais glacê, aí você já perde. Pronto. E vamos bater isso aqui até ele ficar bem branquinho. E aí eu vou tingir na cor que eu quero. Enquanto bate, eu vou finalizando os outros pães de mel ali. Petitiquinho, ó. Deixa bater. Obrigada.
Ó, meninas. Ó, tá bem branquinho, tá vendo? Então, pode bater mais, mas aqui pra mim já tá bom. Agora eu vou só tingir a cor que eu quero. Aqui eu derreti um pouquinho de chocolate branco, porque eu vou... Pode. Pode. Super prático, né? Então, ó, vocês viram que eu falei que tem que separar os pães de mel que estão com buraquinho. Todos os pães de mel que estão com buraquinho, eu tenho que fechar. Todos, não posso deixar nenhum aberto. Tá? Deixa eu só limpar mais esse aqui, porque a gente vai decorar. Pra não... Vocês viram como que eu tô limpando? Eu sempre vou limpando, girando o pão de mel, mas olha embaixo como que ele fica. Tá, ó. Então tem que tomar cuidado na hora que você for limpar, para não ver se não tá sujando mais ele. E sempre vai pegando na lateral. Nunca põe a mão em cima dele aqui para não ficar a sua digital. Se quiser usar luva, eu não gosto de usar tesoura. Eu prefiro usar a faca, mas se você tem a melhor habilidade com a tesoura, pode usar, do jeito que você está acostumada. Eu sempre usei faca, tentei uma vez com tesoura e não deu certo. Ele tem que estar molhado, senão depois você não consegue pôr. Então esse era o processo que eu fazia antes, tá? Então, ó, voltar e deixava ele secar aqui. Então, todos onde tem furinho, eu vou fechar eles. Então, esse tá ok. Ok. Ai, esse eu acabei de... Aqui tem um furinho. Tem um furinho. Fechar. Por quê? Eu tô vedando ele total. Se eu deixo esse furinho aqui, ó, ele vai pegando o ar lá dentro, interfere inclusive na validade do pão de mel, tá? Aí eu garanto que podia ter alguém pensando assim: ai, não passou na qualidade, eu já posso comer. Não, não é isso. Não passou na qualidade, você vai tampar os buraquinhos, ó. Ó. Tem gente que não tampa, um monte que não tampa, tá? Então, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá? Por exemplo, tem uma cliente minha lá de São João que ela não gostava que eu limpasse o pão de mel. Ela ficava, ai, Sônia, mas você pode mandar para mim sem limpar o pão de mel? Eu falei, mas como assim vou te mandar o pão de mel tudo cheio de rebarba? Ela falou, porque eu acho um desperdício você tirar o chocolate. Quero comer todas as rebarbinhas. Ela pedia para eu não limpar o pão de mel. Então pronto, ó, fechei. Aí a gente depois de, né, claro que você só vai banhar na hora que ele já estiver frio, então secou o chocolate, você já pode embalar e pôr dentro do saquinho. Então, ó, vou tirar e vou limpar. Daí aqui é a hora da gente finalizar e o controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? Eu vou olhar todos os pães de mel e ele não pode ter esses buraquinhos aqui, ó. Tá? Todos eles eu tenho que conferir se tem buraquinho, separa. Ó, um buraquinho. Quase todo, difícil quando não tem. Ele não vaza porque o recheio tá firminho. Se fosse um recheio mais molinho, ele ia vazar assim.
Vou pegar um perlê não, um bico 352 e um pitanguinha, tá? Folha 352 e eu quero um 22. 22, ó. Esse a gente vai fazer a florzinha. Esse a gente vai fazer folhinha. Aí a gente vai misturar para ele ficar bem vermelhinho. Que deu um espaço. Faz bem grudadinho aqui, eu tenho que colar aqui. Vou deixar isso aqui, finalizo ele aqui. Fiz a guirlandinha, posso colocar umas bolinhas, glitter. Aqui a folhinha, ó, faço e puxo. Faço e puxo. Aí coloco uma perolinha aqui em cima, ó. Esse daqui é com bico perlê. Deixa eu fazer esse aqui, ó. Esse aqui tem espaço. Bem juntinho. Tem que esperar secar para embalar, tá? Não pode embalar com ele molhado. Ele seca rapidinho, 1 hora mais ou menos ele tá seco. Então, boa pergunta. Decoração com glacê real, ele não pode ser armazenado na geladeira, tá? Daí tem que fazer para ficar assim, abertinho. Não pode na geladeira com glacê real, porque ele é açúcar, né? O açúcar vai derreter. É só colocar um glitterzinho, umas bolinhas aqui. Ó, esse daqui tem a rosinha. Essa rosinha, quem fez foi minha amiga, Ana Lúcia, ela é culinarista da Ama Valério. E aí ela fez essas rosinhas, um monte dela me deu. Vai guardar ele também? Não pode? Pode guardar. Não pode. Tem que deixar armazenado em temperatura ambiente, numa caixa fechadinha, se você tiver tingido. Se você fizer branco, assim, porque se você, por exemplo, a gente fez vermelho. Se eu deixar ele exposto na luz branca, ele vai esbranquiçando, ele vai perdendo a cor. Se você fechar numa caixa fechadinha, se dura por 1 ano, tá? Ou a validade do glacê. Olha sempre a validade que está no glacê. Então, aqui tem a florzinha, né? Só eu fazer uma folhinha, ó. E aí, ó, o legal, que assim, por exemplo, o bico folha, eu vou fazer no tamanho que eu quiser, tá? Então, eu quero fazer uma folhinha bem pequenininha. Eu venho aqui e faço uma folhinha pequena, ó.
Quero fazer uma folha grande. Tá? Aí você que molda o tamanho que você quer. Pode fazer várias florzinhas. E deixa secar. E depois é só você tirar e colar onde você quiser nos seus pães de mel. Então, ó, eu vou pôr o pão de mel. Vou colocar o saquinho é o 10 por 15. Sempre confere ver se secou, né? Ó, tá sequinho. Aí eu vou fechar. Então, ó, eu pego... Minha mão tá suja. Fecho aqui e dou uma volta, ó. Dou uma voltinha nele. Depois eu venho com a fita... Ó, é força, tá? Ele tá muito apertado. Porque às vezes eu vejo um pessoal que vende pão de mel, aqueles pãozinhos de mel frouxo, que se duvidar tá saindo formiga de dentro. Que elas entram e faz a festa ali. Não tá fechado, ela tá só... É força, ele tem que estar muito bem fechadinho. Muito, muito bem fechado. Aí aqui, ó, você pôs no freezer, pronto. Tá pronto. Pode congelar tranquilamente no freezer desse jeito. Dentro da vasilha, como eu mostrei antes, no início da aula, tá bom? Então, se eu fizesse esse daqui, e aí eu venho aqui e coloco Só colocar isso, fazer isso aqui, ó, e pôr no freezer, posso? Não posso, tá? Porque vai entrar por aqui, ó. Ele não tá vedado, então não posso. Eu tenho que fechar mesmo, tá? Então, a gente vai fechar ele bem, bem fechado. Bem apertadão. Tem gente que faz assim, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, a grossura que ele tá. Tá aberto. Põe o dedo aqui, ó. Tô tocando no pão de mel. Não pode, tá? Não é assim. É força, tem que apertar mesmo. Fazendo desse jeito, você consegue fazer um dia, fazer congelar um monte, deixar tudo prontinho, congelado. E aí depois é só ir tirando. Então, se você fez de mais de uma opção de recheio, você pode usar, não precisa nem colocar os confeitos, tá? Porque as miçanguinhas, elas são de açúcar também. Então, se você congela, depois de um tempo ela começa a melar no saquinho, as miçanguinhas, tá? Os confeitos. Então, faz tudo riscadinho. Ah, eu fiz de brigadeiro, faço essa risquinha. Fiz tradicional de doce de leite, faz essa risquinha. Ah, e fiz um outro recheio. Fez essa risquinha, daí vem aqui o contrário fazendo diferente. Para você ter diferenças, usando só a risquinha, mas você saber diferenciar os recheios que você fez. Adoro quando eu chego na aula do próximo mês, vem um monte de aluno falando, nossa, eu estou vendendo pão de mel, foi uma arraso, o pessoal amou, sucesso. Graças a Deus. Então, colocar em prática.